Olá, você assiste a mais um programa Momento Espírita. O tema de hoje é o Esperanto. O Esperanto é uma língua muito nova, com pouco mais de 100 anos. Ela foi criada por Lázaro Luiz Lamenhoff para facilitar a comunicação entre os povos. Para nos explicar por que a doutrina espírita prestigia e divulga o Esperanto, está aqui o professor Lício de Almeida Castro. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, para abrir a nossa entrevista, professor, qual é a ligação do Espiritismo com o Esperanto? Ela é um planejamento do mundo maior, porque o Dr. Zamenhof foi convidado por altas esferas espirituais que se preocupavam com o problema da comunicação, não só dos povos da Terra, como também fora do planeta Terra. E ele era um espírito de alta estirpe, muito experiente na parte linguística e, por isso, resolveu, inclusive, reencarnar em 1859. Então, é planejamento de Jesus, tanto é que nós falamos na tríade dos Es. O E do Evangelho, o E do Espiritismo e o E do Esperanto. E qual a importância do Esperanto na divulgação do Espiritismo? Muito grande, porque nós recebemos cartas de companheiros da Europa, como por exemplo da Áustria, uma carta que muito me sensibilizou, em que eles chamavam a doutrina espírita de doutrina divina. Então, nós temos a facilidade de termos o conhecimento da doutrina espírita em muitos lugares do Brasil, mas na Europa é muito complicado isso. E através do Esperanto, nós temos conseguido uma excelente divulgação da doutrina, não só dos livros básicos, que aliás os 5 estão já traduzidos para a língua Esperanto, como também de obras subsidiárias, André Luiz, entre outras. Então, eles têm o conhecimento através justamente da doutrina dos espíritos. E o Esperanto é uma espécie de ponte. Ela funciona assim, esta língua. É algo mais do que uma língua, nós dizemos. Para você ter uma ideia, há uma tradução do livro Memórias do Suicida para a língua húngara, graças aos esperantistas que na Hungria fizeram essa tradução. Então foi uma facilitação para que esse conhecimento chegasse até a esse povo. E o senhor podia contar um pouco da história do Esperanto, do Lázaro Luiz? Perfeitamente. Nosso querido irmão Lázaro Luiz Zamenhof nasceu em 1859, exatamente 2 anos depois que Kardec fazia o lançamento do Livro dos Espíritos. Vejam só a coincidência. Morou numa cidade pequena da Polônia, em Białystok, onde havia 4 línguas diferentes, com problemas sérios de intercomunicação e também por problemas religiosos, além dos raciais. E ele, desde então, como era um gênio que veio com essa missão, começou a se preocupar e perguntava já quando criança por que os homens não se entendiam. E naturalmente começou a sonhar com uma língua que pudesse facilitar essa comunicação. E foi assim que em 1887, exatamente 30 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos na França, ele conseguiu, através da ajuda de seu sogro, que era um entusiasta, apesar de não ser um homem tão culto, ele conseguiu a doação como dote de casamento, tinha muito isso naquela época, fazer a edição do seu livro. E a partir daí, no dia 26 de julho de 1887, nasceu, evidentemente, o Esperanto. Hoje nós estamos com mais ou menos 114 anos, salvo engano, da língua. E como é que foi a estruturação da língua? Como é que o senhor Lázaro pensou a estruturação da língua? Como ele usou os vocábulos? Conta-se que os educadores, filósofos e todos os homens da cultura preocupados com esse problema linguístico do planeta, desde o século XVII, faziam uma série de conjecturas para que se tivesse uma língua que realmente resolvesse os problemas sérios, que, aliás, até hoje ainda temos nessa famosa Babel linguística, né? E foi assim, então, que o Zamenhof começou a perguntar: nós poderíamos usar uma língua nacional? Naturalmente que se escolhesse o russo, que era um dos povos dominadores da Polônia de então, os ingleses, por exemplo, teriam ciúmes. Se elegesse a língua dos ingleses, provavelmente os russos não gostariam, o francês também. Então, nessa mistura de ideias, ele resolveu fazer a sonhada língua que fosse neutra sob todos os aspectos. Então, colocou os radicais latinos em 60% da estrutura da língua,
e com isso, digamos, agradou a gregos e troianos. Nós vamos ver que a língua ela tem radicais internacionais e, portanto, não é uma mistura, evidentemente, das línguas que existem hoje, mas todas vieram de um tronco comum, que é o tronco indo-europeu, conforme se sabe, e a partir daí criou-se mais uma língua moderna. Agora esta, com a sua neutralidade sob o ponto de vista político, inclusive religioso, racial, etc., é o grande forte do Esperanto. Então é por isso que nós não temos um país do Esperanto. O Esperanto veio para todos os povos. Nós dizemos que cada povo deve ter a sua língua, mas para todos os povos o Esperanto é melhor para a comunicação. E como é que é o aprendizado do Esperanto? Como é que quanto tempo leva para se aprender a língua? Quando nós chegamos em 98 de Montpellier, da França, de um dos congressos mundiais que houve naquela época, nós fomos convidados por um diretor de um centro interescolar de línguas, aqui em Brasília, para fazer um curso de verão. E em exatamente um mês nós demos toda a estrutura da língua, porque são 16 regras básicas só na sua gramática e sem nenhuma exceção. Ao contrário do português, né? E de muitas outras, né, línguas. Então, em um mês, aulas diárias, evidentemente, de segunda a sexta, um grupo que estudava línguas, portanto, tinha uma relativa facilidade de captar, conseguiu fazer muito bem um curso por um método prático chamado método Che, que, aliás, era de um padre tcheco daquela época, e que em 1929 resolveu um problema sério na Europa, porque eram trabalhadores de várias línguas e com isso eles estavam fazendo inclusive os produtos erradamente. E através do Esperanto eles conseguiram se entender. Bom, em 1940, Chico Xavier recebeu uma mensagem, né, de Emmanuel comentando a missão do Esperanto. O que diz mais ou menos essa mensagem? É uma bela mensagem de Emmanuel, porque o professor Ismael Gomes Braga, naquela época, ele já estava nomeado como diretor do Departamento de Esperanto da Federação Espírita Brasileira, que foi em 1937, e ele então foi em janeiro de 1940 a Pedro Leopoldo, onde ainda morava o Chico, na intenção realmente de ver o que o Plano Maior dizia a respeito de tantas coisas que ele naturalmente sentia o peso, né, da responsabilidade. E Emmanuel não perdeu a oportunidade e falou sobre a missão do Esperanto, dizendo que devemos aprendê-la. Inclusive disse, nós aqui também do plano espiritual. Porque, como eu disse no início, o professor Zamenhof foi chamado das altas esferas para tentar resolver o problema linguístico que existia e existe na esfera espiritual. E, naturalmente, resolveu reencarnar no Brasil, aliás, no planeta Terra, para, na Polônia, a partir da Polônia, trazer essas informações tão extraordinárias e que realmente resolvem definitivamente, isso é uma garantia que eu lhes dou, o problema da intercomunicação de todos os povos. Porque é uma língua relativamente fácil, como eu falei, de 16 regras básicas na sua gramática e absolutamente lógica. E a neutralidade nos deixa à vontade, sem nenhum problema de ordem psicológica, de estar sendo imposto uma língua para que você fale dela por causa de interesses do tipo A, B ou C. Isso não existe no Esperanto. E existem na espiritualidade escolas nesse sentido? Sim, nós sabemos que no livro Memórias do Suicida há um relato da universidade, né, fundada, por sinal, por Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, onde existem, além dos outros cursos, como cosmogonia até, o Esperanto, uma língua nova, como dizia o nosso querido Castelo Branco, e que eles tinham que estudar, além da cosmogonia e outras ciências. O Esperanto também porque havia uma ideia de que há um só pastor, uma só bandeira e uma só língua. Talvez esse tempo não seja o nosso do momento, mas aguardemos. Então o Esperanto veio realmente do plano maior da vida e isso é muito importante que os espíritas saibam, porque o próprio Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira já determinou há muitos anos que os centros espíritas do nosso país estimulem os seus frequentadores a estudarem a língua. E eu posso lhes dizer, agora já com quase 20 anos de envolvimento com o Esperanto, que eu, no mínimo, estou preparando não só o meu desencarne para, em situação melhor, poder me entender, e também a minha próxima reencarnação. Se isso vale.
Bom, houve também uma outra mensagem, né, em 59, também psicografada pelo Chico Xavier, voltando a essa questão da necessidade do Esperanto. Esse fato foi registrado no livro O Esperanto como Revelação e foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, porque o espírito comunicante chamado Francisco Valdomiro Lorenz, que foi um outro missionário, porque aos 17 anos ele veio da Europa, República Tcheca hoje, nem se despediu dos pais e veio para o Brasil. Só pode ser missionário um homem desse. E desencarnou aqui, no Rio Grande do Sul, em uma cidade desse estado, em 1957. Vejam só, 2 anos depois ele dá uma excelente mensagem para nós, dizendo exatamente que o Esperanto foi elaborado no plano alto da vida maior, para que pudesse se resolver os problemas de comunicação, principalmente no nosso planeta Terra. E por isso, Zamenhof veio como, com certeza, um grande missionário. É interessante porque, assim, em 40 teve uma mensagem, em 59 teve outra. Por que só em 1980 a Federação colocou como recomendação o estudo? Veja, o Esperanto, por definição, é aquele que espera. Então, nós tivemos 2 interrupções sérias, que foram as 2 guerras mundiais. Então, são, na verdade, esses 114 anos, descontando esses anos assim, nós sabemos que realmente é uma língua muito nova. E por isso, como é um ideal, porque ela é algo mais do que uma língua, nós dizemos que há uma ideia interna que é de difícil definição, em que os espíritas e os esperantistas em geral sentem que é uma coisa assim, realmente que nos move para esse grande espírito de fraternidade. Nós não temos barreiras, não existe divisão territorial para nós. Todos nós somos irmãos. Então, o que nós queremos consolidar realmente, através do entendimento, é essa vivência de homens que se respeitam. A chamada cidadania mundial não pode se fazer sem o problema da língua ser resolvido entre nós. Então, nós precisamos falar uma língua neutra e nos respeitarmos, ou seja, sermos mais democráticos. E não vivermos de imposição, como estamos vivendo desde a época mais recente, que a gente lembra, por exemplo, de Roma, né, da velha Grécia, etc. Temos que acabar com isso. Nós já estamos com 5 anos do 3º milênio. Será que vamos ainda passar tanto tempo para fazer essas conquistas? Absolutamente, eu acho que não. E fora do espiritismo? Eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta para a gente após o intervalo. Fique com a gente. Você está assistindo ao Momento Espírita. O tema de hoje é o Esperanto. Nós estamos entrevistando o professor Lício de Almeida Castro. Nós estamos conversando com o professor no bloco anterior e perguntando como é que é o movimento do Esperanto fora do Brasil. E aí, professor, como acontece o movimento do... Nós temos a sede da Associação Universal de Esperanto em Roterdã, na Holanda. E é ela quem coordena toda a movimentação no mundo inteiro, nos diversos países, evidentemente. Temos uma academia de Esperanto, cujo presidente, aliás, é brasileiro, professor Geraldo Matos. E em todos os países, em geral, temos algum núcleo em que os esperantistas podem se apoiar. O que significa dizer que, se eu quiser, por exemplo, viajar para a China, eu não preciso me preocupar em estudar o mandarim às pressas, como geralmente acontece muitas vezes. Basta que eu procure um núcleo em uma das cidades de esperantistas, que é resolvido o meu problema. Lá em Montpellier, na França, em 98, foi assim. Mas como é que as pessoas se comunicam assim? Só usou um exemplo radical, né? Que o mandarim é uma língua difícil. Como é que eu chego lá e me comunico com as pessoas com o Esperanto? É que a UEA, a Universal Esperanto Association, essa associação que tem lá em Roterdã, ela edita todos os anos um livro do ano, onde existe o registro desses esperantistas que se propõem às várias áreas do conhecimento humano. Por exemplo, o meu nome, durante algum tempo, constou como pediatra e como espírita. Então, eu recebi a carta da Bulgária, por exemplo, uma jovem escreveu para saber como é que ela poderia proceder para fazer também medicina e ser pediatra. Naturalmente que em Esperanto, porque eu não sabia a língua búlgara e muito menos ela a língua portuguesa.
E eu, numa viagem que fiz em 97 pela Europa, em 13 países com a minha esposa, levei esse livro no bolso e falei com uma colega minha, ginecologista em Roma, por exemplo, por telefone, e até mesmo em Atenas, na Grécia. Então, isto funciona assim. É uma língua vivíssima. Ao contrário do que muitos podem dizer, que a língua já morreu, que foi uma coisa sonhada, um sonho morto, absolutamente. Realizamos todos os anos, no mês de julho, congressos mundiais. Neste ano próximo, agora em 2006, o 91º, vejam só, 91 congressos, vai ser em Florença, na Itália. O do ano seguinte, 2007, já está marcado, vai ser em Yokohama, no Japão. E o Brasil também faz os seus congressos. No ano que vem vai ser em Campinas e no ano de 2007 vai ser no Rio de Janeiro, onde vamos comemorar os 100 anos de fundação da Liga Brasileira de Esperanto, que foi feito justamente no Rio de Janeiro, nos idos de 1907. Então, veja, o primeiro congresso que se realizou com a presença do mestre Zamenhof foi em 1905, numa cidade francesa chamada Boulogne-sur-Mer. E a partir daí, apenas com a interrupção das duas guerras mundiais, os esperantistas deixaram, infelizmente, de se reunir nesse período. Então, são nesses encontros em que nós constatamos a grande ideia do Esperanto, a confraternização entre todos os povos. E veja, um congresso na era moderna, da era do laser, da internet, etc., onde você não vê ninguém com fones de ouvido. Todos falam o Esperanto. Quantos países existem núcleos de estudo no mundo? Difícil de dizer, porque como o Esperanto não tem base geográfica, nós não podemos dizer nunca o número exato dos milhões de esperantistas que existem por aí. O que eu costumo sempre dizer é o seguinte: no mundo há milhões, sim, de pessoas que falam e usam o Esperanto nas mais diversas atividades. Professores, médicos, etc. Associações, inclusive especializadas, como a que eu pertenço, a Associação Mundial de Medicina, né? Onde eu leio os trabalhos sem me preocupar em estar com livros da língua A, B ou C. Eles são todos traduzidos para o Esperanto. Então eu leio artigos de alguém do Japão, do México, de onde for, traduzidos para o Esperanto. Então para mim isso é mais fácil, evidentemente, né? E também porque há outras diversificações durante o Congresso, conforme eu falei, de intercâmbio, onde muitos conhecem os outros locais. Basta que você diga, eu desejo conhecer alguma coisa deste país. Aí vem um monte de proposta e você tem que selecionar para viajar por aquele país desconhecido e, naturalmente, com o esperantista do seu lado para facilitar a comunicação. Isso é uma realidade viva, extraordinária. Sim. Em termos de literatura, o que tem em termos de literatura de uma maneira geral? Nós temos a literatura mundial com as obras mais famosas já traduzidas, aliás, de muito tempo. Para citar, por exemplo, a Bíblia, que foi traduzida pelo próprio Zamenhof. Temos os Lusíadas, temos obras de Shakespeare e por aí. Né? Além das obras que são naturalmente produzidas em Esperanto, com excelentes autores europeus em geral, inclusive no Brasil também. Tem muita gente, o próprio professor Geraldo Matos, Silas Chaves, entre outros, escrevem originalmente? Escrevem originalmente em Esperanto. Sim, senhor. Nós temos, inclusive, os concursos de belas artes, onde brasileiros são premiados, não só na área da literatura, como na área da música e em todas as outras demais áreas dos concursos. Então existe uma produção de música em Esperanto? Sim, inclusive nós temos aqui em Brasília o nosso querido Flávio Fonseca, que talvez seja até mais conhecido na Europa do que aqui no Brasil. Ele, naturalmente, em cada composição que ele faz, nos seus CDs, nos seus discos, ele coloca o Esperanto como uma forma de divulgar. E isso tem no exterior também? Existe música produzida lá? Sim, nós temos, inclusive, do cancioneiro popular do Brasil, até mesmo músicas de carnaval, traduzidas para o Esperanto. Por exemplo, Garota de Ipanema. Nós temos esse é um clássico, né? Nós temos um CD do Tom Jobim, músicas do Tom Jobim em Esperanto. E quando nos encontramos com os esperantistas de outros países, eles insistem muito para que a gente cante tudo quanto é música de carnaval em Esperanto. E aí a gente fica um pouco assim, com dificuldade, né? Porque eu não sei músicas de carnaval nem aqui no Brasil. E dentro do espiritismo, assim, o senhor citou no início da entrevista que tem as obras de André Luiz, as 5 principais obras, certo, né? Da doutrina. E o que mais, assim, tem disponível? Existe produção original, por exemplo, em Esperanto?
Talvez a produção original nós não temos aqui no Brasil, né? Porque o Brasil, no momento, é a grande fonte de radiação do espiritismo, né? Naturalmente, sem desmerecer os outros lugares aí. Mas nós temos toda a codificação em Esperanto. E o último livro foi agora, há menos de um ano, lançado, a Gênese, e foi traduzido pelo Dr. Afonso Soares, que é o atual diretor do Departamento de Esperanto da Federação Espírita Brasileira. Então, há, em geral, um interesse muito grande de alguns tradutores de fazer a tradução dessas obras espíritas, as clássicas, né, de subsidiárias, como, por exemplo, as de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles também. Já tem alguma coisa? Tem, nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, lá no seu trabalho em Salvador, eu soube que alguns dos livros dele psicografados estão saindo já para a vendagem em Esperanto também, além de outras línguas. Então é uma divulgação realmente extraordinária, né? Eu acho que os espíritas precisam realmente se empenhar em aceitar e resolver estudar o Esperanto, evidentemente, participar disto, né? Em termos de escola, se alguém dentro do movimento espírita quer estudar o Esperanto, em que lugares ele deve procurar? Bom, no Rio de Janeiro, é clássico, né, a disposição, né, que a Federação Espírita Brasileira tem lá de oferecer turmas de Esperanto. Em Brasília, nós temos na Federação Espírita Brasileira, agora na Comunhão Espírita de Brasília, temos, por exemplo, no Centro Espírita André Luiz, no Guaraú. Então, há muitos núcleos, né, espalhados, não só nessas duas cidades, Rio e Brasília, mas também em São Paulo, em Belo Horizonte. Então, há vários núcleos, sim, onde os espíritas podem estudar a língua. Agora, a facilidade da internet ajudou demais a divulgação do Esperanto, porque você pode estudar em casa, através da internet, existem programas clássicos, inclusive com Viva Voz, e que é de fácil acesso para todas as pessoas, não só espíritas. É fácil baixar? Fácil baixar, perfeitamente. Então, e interagir com... Interagir. Nós temos várias listas de discussão. Aqui em Brasília tem uma lista interessante, que é Esperanto em Brasília, onde você faz, mesmo em português, outras vezes bilíngue, né, Esperanto e português, para que os novatos vão se treinando, os avisos dos encontros e todas as coisas, os eventos do Esperanto e, naturalmente, os cursos também. E se a pessoa, assim, não for espírita, não quiser, assim, ir a um centro espírita, mas tiver curiosidade com relação à língua e, por exemplo, não tiver acesso à internet, onde existem escolas no Sim, país? Veja, o Centro Interescolar de Línguas, aqui de Brasília, até há pouco tempo, oferecia o Esperanto. Não sei como é que está agora, provavelmente uma série de modificações, mas está numa lei, inclusive, aqui do Distrito Federal, que o Esperanto deve ser colocado à disposição como disciplina opcional, juntamente com outras línguas ditas quase que oficiais, o inglês, o francês e o espanhol. Existem as associações, aqui em Brasília a Associação Brasiliense de Esperanto oferece cursos regulares. Eu mesmo sou instrutor no sábado de um grupo de mais ou menos 15 pessoas, que o curso está terminando agora. É um curso de semestre, então o tempo é muito pequeno, não se gasta muito em dinheiro, inclusive, nem em tempo, para estudar essa língua. Essa é uma outra vantagem diante das outras línguas em comparação. Se às vezes fica com não sei quantos semestres, parece até um curso de medicina que demora tanto para aprender uma língua. O Esperanto não, você em um semestre corrido, por exemplo, aprende perfeitamente todo o conteúdo básico da língua. É lógico que para que você diversifique o seu conhecimento e possa fluentemente falar, precisa de um pouco algo mais, né? Mas nós temos as reuniões, os chamados cafés da manhã, os congressos, onde você pode acelerar o domínio da língua e, sobretudo, a correspondência. Né? Isso é muito importante, né? Os esperantistas se comunicam mesmo. É maravilhoso isso. Bom, nosso programa já vai se encerrando. Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. Bom, o senhor já está há muitos anos nessa divulgação do Esperanto. Assim, qual é a perspectiva do senhor, assim, em termos de popularização dessa língua? Assim, quantos anos mais o senhor tem expectativas de que ela realmente domine? Não chega perto do inglês, mas... Nós estamos com grande esperança na União Europeia. Eles sabem que, como são muito democráticos, cada país membro leva a sua língua.
Então, eles estão com uma verdadeira parafernália, inclusive com problemas sérios de financiamento de todos esses parâmetros, né? Então, já temos gente no Parlamento Europeu que conhece muito bem o Esperanto, está começando a lutar tenazmente por isso. A ONU, não muito democrática, com todo o respeito aqui, ela sabe perfeitamente que o Esperanto seria a grande solução como língua de trabalho. Falta apenas vencermos a barreira política. Mas uma boa notícia é que a Igreja Católica e os nossos irmãos evangélicos têm agora num trabalho de Ulrich Matthias, um livro que é o título interessante, Esperanto, o novo latim da Igreja e do ecumenismo. Então é um livro muito conhecido na Europa, já está traduzido evidentemente para o português, onde ele esclarece as dificuldades que os senhores prelados encontram, porque está cada vez mais difícil falar o latim entre eles, e eles não aceitam falar a língua italiana. E naturalmente que o Esperanto entra como língua neutra, é o grande forte dela. Professor Lício, muito obrigada pela sua entrevista. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada!